muito bem-vindos a mais um Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainã na área com vocês, sempre com uma conversa interessante, uma pessoa interessante. E hoje estou aqui com um artista desta cidade, porque não tem outro nome para essa pessoa, que eu já conheço aí há um pouquinho mais de 20 anos. É ruim quando a gente fala isso, entrega a idade, né? Mas eu acho que ele foi o primeiro a passar uma tinta vermelha no meu cabelo. Ele tem muita história para contar. É um profissional que já passou as fronteiras de ser um profissional de Jundiaí. Ele está muito além disso. Agora também na internet. Agora é o influencer. Paulo É, Freitas comigo. Tudo bem, querido? prazer, que honra. Prazer todo meu. Muito Todo obrigado. meu. Foi incrível esse convite aí. Faz um tempão que eu tava pra te chamar já, só vejo você nas internets, nos cabelos. O momento agora é oportuno, né? Porque Sim, tem está evento fazendo à alguns vista. trabalhos. E você, agradeço por me receber aqui de Com o domingo, maior sair de carinho do casa. mundo, com o maior carinho do mundo. E fez parte tanto dessa história aí de sucesso Os absoluto, vermelhos. né? Eu quero saber da tua história do comecinho da sua vida na área de beleza, né? Quando isso virou uma profissão para você? A gente vai passar aí a sua trajetória, que eu acho tão importante e tão bonita. Você foi um dos primeiros profissionais da cidade a ser embaixador da L'Oréal, a fazer Sim. os desfiles. Você sai da coisa do salão, né, e traz isso para um mundo de arte mesmo, né? Mas quando começa? Quando foi a sua primeira tesourada na vida? É interessante, né? Eu gosto de falar disso porque faz também bastante pessoas entenderem o que é um pouco a vida do profissional da área da beleza, né? Porque tem gente que acha que existe uma simplicidade e outros acham que é complexo demais. E tem uma linha tênue no meio do caminho que está entre a técnica e a arte, né? Então, primeiro, se a pessoa se entende já artista, ela vai muito bem. E eu, assim, do começo, tudo que eu podia pintar, cortar, esculpir, rasgar, desde criança eu já fazia. Eu não entendia por que eu tinha esse comportamento, né? É aquele o distraído da classe, sabe? Que gosta de estar desenhando, rabiscando, pintando, né? Na mesa, depois que come, usa a mesma faca que comeu para ficar recortando. Era uma coisa assim, quase que compulsiva, né? Mas eu só fui me entender como artista do cabelo pela necessidade de ter que trabalhar e de ter que aprender uma profissão, porque daí você não tem muito bem resolvido dentro de você o que é que você quer ser. Eu venho de uma família muito simples, muito pobre, né? Eu cheguei do Paraná aqui em 74, em Jundiaí, e a gente não tinha absolutamente nada. É o que faz parte da minha história para a palestra que eu criei, porque depois lá no futuro eu fui ver a minha profissão como propósito. Então eu só vou dar um pulinho aqui para explicar melhor essa situação, né? Por que aconteceu uma palestra já em 2000 e pouco, por aí, que eu fiz pela L'Oréal no país inteiro? Justamente por causa dessa linha tênue, dessa compreensão, né, de como o cabeleireiro ele se joga para a profissão. Quase que 100% pela necessidade. Sim. Por não ser aceito em outro quadro, ou seja, eu não podia fazer faculdade. Então eu não sou acadêmico, eu não tenho curso acadêmico, né? Só que quando ele vai para a profissão que é uma profissão que promete glamour, beleza, sucesso, luxo, não tem. Na escola não tem isso. É muito, pelo contrário, é constrangedor. Você vai trabalhar com pessoas muito simples que vão lá para te servir como modelo, que comumente as pessoas chamam de cobaia e eu detesto. Usar não é cobaia, Sim, que é né? como se fosse um experimento. Nós vamos experimentar aqui, né? Vamos testar. Então, uma das coisas fascinantes da minha profissão, da minha descoberta como artista cabeleireiro, é assim, olha, a profissão na sua iniciação, ela não tem nenhum glamour. As escolas, por mais sofisticadas que elas sejam aqui no Brasil e na América Latina, porque eu conheço bem todas, elas não são sofisticadas, né? Elas são mais simples. Então, o móvel mais simples para montar a academia que vai ensinar o cabeleireiro é o mais barato, não é o mais caro. Não tem um lugar sofisticado para aprender. É um lavatório que não funciona muito bem.
é as modelos que não são mais bonitas, são as pessoas simples, que têm cabelo desgranhado, porque não cuida nem nada. Então, de cara, você tem que aprender que você vai amar as pessoas As com quem você vai pessoas. trabalhar, você entende? E aí desenvolver a sua técnica, que tem que ser uma coisa muito bem resolvida, né? O meu assunto do último bate-papo no meu canal no YouTube, que eu faço de toda quarta-feira, foi exatamente isso. Né? Como é que você se projeta profissionalmente? Achando que você, oferecendo para as pessoas um ótimo trabalho, não é pré-requisito, é É obrigação. obrigação. Você tem que fazer maravilhosamente bem. O extraordinário vem do artista que aprendeu a fazer bem. Então, a sua pergunta, como que foi o começo? O começo foi assim, olha, eu fui por necessidade, porque era de uma família de 8, o terceiro na linha decrescente, né? Sem muita perspectiva de fazer outras coisas, e vi arte, que é o que eu já seu, é descobri que eu genuíno. amava fazer, né? E uma profissão que era barato para aprender, de fácil aprendizado, é o que se imagina, Sim. né? Mas então juntou essas coisas e eu falei, eu quero ser cabeleireiro. Eu vi amigos, colegas que tiveram sucesso, estavam tendo sucesso, ganhando dinheiro. Então, uma das coisas que vem primeiro, realmente, olha, eu vou me dar bem aqui porque eu junto algumas coisinhas que vai me fazer dar certo. Aí. E é uma maneira de você expressar também essa veia artística, né, que estava com você. Você tem 35 anos de profissão. Tem 35. Hoje é aniversário do Paulinho, já quero mandar um beijo para ele, meu filho amado, querido, parabéns, meu primogênito. Paulinho. Filho, incrível você, artista, palhaço por profissão, né? Professor de ciência e biologia por necessidade, também porque ama. Mas super beijo. Começou, o Paulinho nasceu, eu falei, agora, eu já tinha o curso de cabeleireiro, falei, agora eu quero começar. Eu quase matei ele já no primeiro dia, porque levou ele para o salão bebezinho e eu usei fixador numa sala pequena e ele ficou sufocado. Tive que levar para o hospital, já começou desse jeito. É que hoje a gente tem produtos super desenvolvidos, né? Sim. Mas eu fico pensando, né, na minha infância, lá em Bauru, que tinha os salões ali da periferia onde eu morava, as mulheres que cuidavam de cabelo. Não tinha produtos para cabelo crespo. O cabelo também sempre foi uma questão muito social. Sim. Né? Sim. De alisar o cabelo, aqueles ferros quentes que botava no fogão. Então, mas sempre foi uma questão muito social, de arrumar o cabelo para o final de semana, ou arrumar o cabelo para a semana, que era um lugar onde as mulheres eram donas de si. Era no salão, que elas poderiam escolher. E isso ditou muita moda, né? Sim. O tipo de cabelo que usa, o tom do cabelo que usa. Isso sempre andou muito em paralelo com o que é a nossa sociedade e como ela é representada, né? Como as mulheres são representadas socialmente. A vida inteira. E o cabelo mais que tudo, né? Mais que roupa até. Mais que tudo. Mais que tudo. Uma coisa sempre acompanhou a outra, muito de perto. As pessoas não têm muito bem essa percepção, mas um dos tópicos dos meus assuntos que eu trago hoje para a palestra, que eu já fazia há muitos anos atrás, só que direcionado só para os cabeleireiros. Profissionais. E que agora eu transformei ela em algo mais aberto pela necessidade mesmo. Mas a moda, ela transformou o mundo sempre. Ela transformou o mundo, não é uma questãozinha só. Quando digo moda, eu vou sempre ali puxando para o que é o meu negócio, que é cabelo, né? Que é o que eu entendo bem. Mas você pega depois da Primeira Guerra Mundial, lá na Europa, quando todos os homens foram dizimados, né, de uma certa idade. Sobraram só crianças e velhos. Que quem não estava no front, né? Quem não estava no front. E a mulher que, de repente, se viu responsável de cuidar da casa e não tinha voz. Ela era só para ser exibida na sociedade, naquela... Era um troféuzinho ali, o modelo de mãe, de dona de casa. Ela tinha que apresentar outras habilidades para a sociedade que não a vontade própria. Era mais a beleza, na verdade. Ela usava aqueles vestidos rodados, grande, né? Os decotes acentuados. Elas eram um objeto de apresentação mesmo. Ela não tinha nem autoridade para a educação do filho. Sim. Quem fazia isso era outra pessoa. Tinha um professor na alta sociedade que ficava dentro de casa já para fazer esse papel
para Seu etiqueta tutor, e tudo, etiqueta. exatamente, né? Então, muito bem separado. Então, depois disso, quando ela ficou sozinha, como que ela vai falar pro velho o que tem que fazer? Aham. Ele é o que menos aceitava. E a criança não tinha referência nenhuma. O que que ela fez? Ela cortou o cabelo curto, ela botou bota, botou calça comprida, né? Se escondeu na roupa para criar uma mulher andrógena, mas para quê? Pura e simplesmente para uma atitude de falar, olha, eu mando. Para se inserir mesmo Isso. socialmente numa sociedade patriarcal e machista, Exatamente, né? não é eu que quero isso, é o que aconteceu, né? Sim. E assim, aquela ideia do cabelo Joãozinho, que eu já acho bem ridículo, sabe, Chamar de de Joãozinho, Joãozinho. por quê? E até hoje se Né? fala, né? Até hoje se Cortou fala, Joãozinho. eu não gosto, sabe, da Lagarcione, quer dizer, o rapaz O de lá, rapaz. né? Então, isso nasceu aí. E esse medo que o homem tem hoje, por exemplo, da mulher, eu não gosto do cabelo curto. Já ouviu isso? Um Olha, eu não monte. gosto do cabelo curto. Não é que não gosta, ele gosta na mulher do outro, ele não gosta na mulher Da dele. mulher Porque ele dele. tem medo. É o medo que vem dali. Essa questão do cabelo da mulher sempre foi uma pauta muito dentro do Dessa machismo, atitude, né? exatamente. Por Ai, causa da mulher cortou atitude. curtinho, e aí eu lembro muito nos anos 80, das minhas memórias, e ó, virou sapatão. É, E aí vinha, tipo, um monte de estigma em cima de uma mulher que cortasse o cabelo curto. Não é sim, porque ela quis, sim, né? Eu lembro quando a Fátima Bernardes cortou o cabelo curto na bancada do Jornal Nacional. sim. E foi uma libertação para tantas mulheres, que ela sempre teve um cabelinho chanelzinho, retinho, fiozinho em cada lugar. Toda a bancada da televisão, né? As mulheres da televisão ou tinham cabelos mais compridos ou um cabelo Chanel ali. É isso mesmo. E de repente ela taca a tesoura, faz Faz um um curtinho. curtinho, e isso vira uma moda que... Ela revolucionou o meio artístico primeiro, porque daí veio Sim. Giovanna Antonella, veio todas aquelas mulheres que usavam. Ela fez por necessidade, eu sei Sim. disso, porque o cabelo dela era muito volumoso, muito difícil de lidar, e como ela tinha que apresentar, você sabe bem, a TV tem um plano, né? Sim, Se você ficar com cabelão, fica só o cabelo lá. E ela tinha toda essa característica, então ela cortou curtinho para facilitar a vida dela como jornalista mesmo, sim. como pessoa da TV. É quase se anular para não chamar atenção como mulher Sim. e ser uma mensageira Isso de é uma mensageira. notícia. Sim, não podia passar mais cabelo que. Sim, Mais imagem que aquilo que era o jornalismo. pauta. Então sempre foi pautado na necessidade que a moda fez grandes transformações. e uma necessidade quase que política também, um posicionamento político diante do mundo, né? Exatamente, De atuação da mulher entrar no mercado de trabalho, né? Quando a mulher se liberta do espartilho, quando a mulher veste calça e bota, quando corta o cabelo, ela vai se livrando de toda aquela roupagem, armadura que a identificava enquanto mulher na sociedade, né? É quase como se fosse assim, sabe? Tudo que não acontece pela visão, acontece pela necessidade. Sim. Né? Porque primeiro foi necessidade, depois se viu a libertação. A libertação não se viu antes. Não. Sabe? Não era Sim. antes, agora é. Né? Olha só agora o cabelo grisalho. Tudo que o meu grande crescimento dentro das redes sociais, e não fui eu que procurei esse público. Né? Tem gente que, a maioria dos comentários, principalmente os internacionais, é assim, mas ele só faz cabelo curto, por que ele não faz outro tipo de cabelo? Mas não fui eu que busquei. As mulheres Elas que buscaram. buscaram. Agora você, assim, quando você entende o seu papel, né, que é assim, olha, se eu vou oferecer um serviço que é o cabelo curto, né, eu não quero oferecer o Joãozinho. Não é para você falar, olha, ficou masculino. Não, eu quero oferecer um feminino curto. E aí eu fui buscar isso mais do que... Hoje eu, sinceramente, né? Eu amo a minha profissão e amo os profissionais porque eu vivo muito deles e eu tenho uma vontade muito grande de passar a minha mensagem para ele com muita sinceridade. Eu tenho isso dentro do meu coração desde sempre. Que é aquele propósito que você encontrou, Que aquela você fagulha, trabalhou assim. junto comigo e muitas vezes subindo no Sim. palco junto com minha modelo, com cara de menininha, né? Nossa, E eu tá tinha 17 continua. anos, gente. Eu tô Né? com E que 40, eu continua, tinha né? 17 anos. Né? Então, assim, o meu trabalho sempre foi muito intenso em cima Sempre. disso. Para que as pessoas soubessem. Hoje eu conto no dedo quantos profissionais cortam bem cabelo curto. Eu conto no dedo. Eu acho, infelizmente. Por quê? Eles fazem metade do corte. A hora que chega na hora de entregar a assinatura,
Não tem. Ele não tem. Fica uma coisa pasteurizada. Ele cai na ideia ou no preconceito das ferramentas, que eles ali eu não gosto de desfiadeira. Não é que você não gosta, não sabe usar. E É a sua diferente. cliente, assim, ela também não gosta porque um dia alguém fez mal para ela, entendeu? Aham. Usou mal, usou uma navalha com o corte ruim, velho, para economizar, e porque ela troca, né? E aí a outra raspa a queratina, fica esquisito. Então vende mal os seus Os serviços. serviços Porque não sabe usar as e não ferramentas. completa. Hoje lá no salão eu recebo gente do país inteiro e gente de fora também. E as pessoas que vêm, por incrível que pareça, vêm com o cabelo já pronto para eu finalizar. A maioria. Olha que beleza. Vem pronto, porque daí eu sei que eu vou trabalhar a nuca, porque a mulher não percebeu ainda que a nuca dela é bonita. Ninguém falou pra ela que tem valor, entendeu? Aham. Então, quando o cabelo curtinho chama atenção, por quê? Porque ela revela coisas que estavam escondidas, entendeu? E que é bonito de se mostrar. Por exemplo, a orelha, a costeleta. Não faz mal que é um pouco abertinha. Não faz mal. Não faz mal que é um pouquinho maior. Não faz mal. Só que todo mundo fica escondendo coisas Sim. ou usando o cabelo que não era para ser isso. Certo? Coisas absurdas. Olha, eu não corto porque tá frio. Pô, usa cachecol, usa aquele. Como é que chama? A Echarpe, Tem né? uns Os nomes novos aqui, é bonito, francês aí. nomes franceses. Me deem nomes franceses para pashmina. Pashmina, vá sabe bem isso. Não é verdade? Sim, sim. Então. E aí, eu tô falando isso Eu sou suspeito, porque eu amo uns panos na cabeça, né? Bateu o vento, eu já tô com um E pano eu tô na falando cabeça. isso de acessórios, né? Acessórios, porque cabeça, né? Ela manda primeiro que o cabelo. Sim. Cabeça manda primeiro, né? Então o olhar tem que estar assim para a cabeça. É o que eu tenho feito quase que minha vida inteira. Primeiro, olha, vamos olhar para a cabeça. Então quando você olha para a cabeça da pessoa, você já tenta mudar as coisas que ela acha que está errado. Olha, eu tenho pouco, eu tenho muito, eu tenho crespo, eu tenho grosso, eu tenho fino. Então, e o que tem de errado com isso? Cabelo volumoso não é bonito? Ele não é bonito se ele for mal cortado, mas se ele Sim. for um volumoso bem cortado, é um volumoso E quantas mulheres bonito. estão colocando mega hair para dar volume no cabelo, né? Porque Super agora cabelão. tá super em alta o cabelo mais volumoso, né? É. Quer Então, dizer, hoje tem muita coisa em alta, né? Não dá para falar que é uma coisa só, né? O pix tá em alta, o cabelo longo tá em alta. Hoje a gente tem uma... não é tão restrito, né? Todas as mulheres podem escolher o cabelo que quer usar existe agora. uma né? liberdade muito grande, né, de escolha, de acordo com as suas necessidades. Sim. A artista, por exemplo, que depende um pouco mais do seu visual, né? Então ela se preocupa às vezes em colocar aplique ou fazer trabalhos ou cores, né? Agora a mulher, a executiva, por exemplo, quanto menos trabalho ela tiver para o dia a dia, para ela melhor. Então, independente, não é tomando postura de não é, a questão não é mais essa, a questão é realmente se ver livre de muitas coisas e principalmente dos preconceitos. Sim. Na época dos cabelos muito alisados, que ainda existe, eu gosto, acho que está tudo certo, mas muitos cabelos que eu via crespos que não estava nem numa coisa nem em outra, tinha uma tentativa ali no meio do caminho. Então E eu não tinha muita vontade funcionava. de falar, olha, deixa ele o crespo, mantém o que? Cuida do crespo, cuida bem do crespo, Cuida que vai ficar daquele isso, melhor que ele do vai que essa ficar melhor do que tentativa a de tentativa, alisamento. exatamente. Que existe assim, quase que, né? Mas eu vejo, aí voltando um pouquinho dessa questão da moda, né? Hoje a moda é o quê? É essa liberdade, exatamente isso. Você fala do cabelo crespo, eu tenho tantas amigas que fizeram a transição capilar, que se libertaram do cabelo... Porque por muito tempo a gente ouviu cabelo bom, cabelo ruim, cabelo bom, cabelo ruim, né? Sempre teve isso. Eu cresci ouvindo esse tipo de preconceito, E eu né? sempre tive a mesma fala para isso, né? Fala, cabelo ruim é cabelo de careca, que vai embora, Que não dá vai nem embora e tchau. não volta mais, né? E hoje as mulheres também, elas começam a se reconhecer nos cachos, né? Talvez porque também tenham mais produtos para cuidar do cacho. Acho que tem uma série de componentes ali com que faz com que a mulher se ame, inclusive profissionais dedicados a isso, Mas né? o maior é a aceitação. Aceitação.
É o maior. A maior não é nem os produtos, né? É a pessoa se aceitar, Se gostar do se jeito que é. gostar. É. Isso para mim é a coisa que está em alta. Essa para mim é a moda, entendeu? É o amor próprio. É o amor próprio. O amor próprio que tá difícil, né? Nossa, difícil. Verdade? Assim, indo para o que eu já sentia isso. Se você me permite, eu vou voltar lá no passado Bora um pouquinho voltar. para poder falar da época que eu, né? Eu sempre tive uma identidade muito forte com a minha profissão e sempre tive uma identidade muito forte com as pessoas. Eu tenho, né, 5 irmãs. Perdi uma dia desses aí, uma tristeza, né? Mas assim, eu cresci com elas e sempre observando, né, os cuidados que elas tinham com as coisas. Primeiro, o da minha mãe, né? Como mudava a vida da minha mãe e como mudava a vida das minhas irmãs quando elas ganhavam roupas, porque a gente tinha roupa ganhada. Então, tinha uma instituição na colônia, a gente é do Jardim Tamoio, e aquela instituição chamada Vicentinos, eles davam presentes, principalmente no final do ano, ganhava bastante roupa, bastante coisa assim. E a minha mãe, quando chegava as roupinhas, chegava para mim, chegava para meus 2 irmãos também, mas os das irmãs falavam mais alto, porque para mim, mesmo muito novo, tipo aí com 10, 11 anos, era uma alegria ver que a minha mãe arrumava minhas irmãs, né, colocava as roupinhas novas nelas, novas, As né, ganhadas. usadinhas, mas as ganhadas, e prendia os cabelos delas, fazia trança, fazia rabinho de cavalo, cada uma com as suas, né, com a sua característica, e trazia a gente toda aqui para o centro da cidade para passear. Então, mexia com a minha mãe, certo? Mexia Sim, com a autoestima dela. autoestima. Mexia com o coração dela, sabe? Por que não levava para passear? Por que não fazia essa Não tinha todo movimentação? esse cuidado, né? Por que de não arrumar. penteava o cabelinho, não fazia as coisas? Porque não. Cara, tava feio, feio mesmo. Feio no sentido de que não, é o momento que começa o pior sentimento, que é a indiferença. Sim. Né? Que é isso que leva a pessoa pra rua, ao meu ver, entendeu? A indiferença. Não é nem o ódio, não é nem nada, porque tem sentimento que você consegue lutar contra ele. Sim. Mas o da indiferença não tem luta. Você A não consegue, é luta- difícil acolher um sentimento de indiferença. O ódio você acolhe, outros sentimentos você acolhe. Exatamente. Ainda que eles não Você sejam se tão livra, bons. né, você se livra da pessoa que te odeia, tenta descobrir por que te odeia e tenta fazer com que ela goste de novo. A indiferença Sabe, é mais pede perdão. solitário. A indiferença, ela só é transformada pelo amor do outro, Sim. ao meu ver. Sem querer ser poético, sabe? Mas eu não consigo ver, sabe, de outra forma. Então, nessa época, eu sentia o amor das pessoas de lá que nem a gente nunca viu. O que elas fizeram com a vida da minha família, das minhas irmãs, entendeu? Com a vida da minha mãe, né? Que levava elas para passear, era uma alegria só. A gente via para o centro mesmo da cidade, ali atrás na Pracinha São Bento, ali da igreja de São Bento. Era ali que a gente vinha. Tinha um parquinho, uma coisinha de nada, mas era uma alegria muito grande. E transformado por quê? Por causa de um ato de amor. Porque o amor, ele é transformador. O E amor é esse é o transformador. sentimento desse momento. É o que vai transformar as pessoas, é o que é a moda. Agora, entende? Sim. Assim como a moda transformou as mulheres naquela época dura. Transformou as mulheres? Não, transformou o mundo. Transformou o mundo. Porque o mundo, ele é mudado. Porque daí a moda, hoje, ela é mais bonita, ela é mais permissiva, de maneira positiva, entendeu? Né? As pessoas podem fazer o que quiser com o cabelo delas, e daí? Né? Aí veio Liza Minnelli, que cortou curtinho, né? E tantas outras mulheres, né? A Coco Chanel, que fez, né? Então, foi essa revolução maravilhosa. Há bem pouco tempo mesmo, a gente viveu uma outra moda, né? Que foi a moda da Marvel, né? A necessidade que a gente estava de um super-herói. Vê que coisa absolutamente incrível essa percepção, né? A gente estava vivendo terremoto, maremoto, tsunami, vulcão. Coisas que a gente não consegue dar conta, né? Coisas E que a aí gente não conseguia dar conta. cria um herói. E aí foi necessário resgatar o cinema com o herói, mas daí ele veio para a roupa, veio para a camiseta, veio para o cabelo. Veio pro cabelo. Veio para o cabelo. Você entende? Mulher maravilha, mulher empoderada. Você entende? Homem com o cabelo muito curtinho, como muitos super-heróis. Então, mas agora, nesse momento, o que a gente está vivendo?
né? A gente está vivendo um desespero de descobrir que super-herói não existe. Ele me encanta, é um entretenimento muito legal, continuo gostando, eu sou muito apaixonado por tudo que está relacionado, né? Adorei que ele veio para as camisetas, adorei que veio para as mulheres, né? Mas na vida real, na no prática. sentimento, como tinha a mulher lá depois da guerra, depois da Segunda Guerra, né? No sentimento ali, eu preciso fazer alguma coisa, foi tudo muito fantasioso e acabou logo, né? Ele acabou logo. Aí a roupa camuflada veio, né? Assim, eu quero ser o herói. Sim. Também não... Como moda funciona. Mas como a moda ela tem que trazer um sentimento muito forte de transformação e de mudança para a alma, né? Para a alma. Porque a mulher não mudou só na roupa, na estética, tudo, certo? né? Mudou tudo. Ganhou espaço, ganhou... Sabe, mostrou para que veio, é incrível essas coisas. Só que agora a gente está vivendo assim uma fase, essa é a minha forma poética de ver e por isso o meu evento de terça-feira, se você já me permite. Bora! E você fala, Paulo, para. Eu quero voltar ainda quando você virou embaixador da L'Oréal. Quero voltar tudo naqueles desfiles, quero voltar lá naquele lugar, mas bora. Porque o assunto é bem pertinente, né? Sim. Então, quando eu falo disso, eu falo, olha, então, você vivenciou uma época que a mulher precisou tomar uma atitude, né? De se transformar. E isso mudou o mundo. Quando teve o homem a conquista da lua, né? Então os coques em formato de bola, como a luz, as roupas com tecido acetinado, os cortes arredondados, tudo tinha uma referência a essa grande transformação do mundo, né? E que perdurou. Aí veio até agora em que a gente se sentiu um pouco perdido. Um pouco, não muito, né? Na verdade, né? Com relação aos grandes acontecimentos de aquecimento global, desse susto, né, que todo mundo fica constantemente dando. E a negatividade, ela é uma coisa que impregna. É muito mais fácil você ser negativo do que você ser positivo, porque dá menos trabalho. Né? Ser positivo dá trabalho, ser negativo não dá. E causa uma certa sensação de gosto. Vem pela imprensa, infelizmente, né, porque eles querem dar uma notícia ruim. Porque isso chama atenção, né? Isso traz... comoção coletiva, né? Exatamente. O Ariano Suassuna, né, ele já dizia na inteligência incrível dele, né, que tudo que é ruim de viver é bom de contar. Isso tem uma certa... tem total lógica. Tá ligado, né? nessa negatividade, né? Porque as pessoas não querem ouvir uma história linda sobre você. Sabe? Querem ouvir sua tragédia. Querem ouvir sua tragédia. Superação, sim, porque daí se você for inteligente o suficiente para falar, olha... quando eu cheguei lá no Jardim Tamoio, nós moramos embaixo de 4 bananeiras, a gente não tinha casa. Né? E eu tive que contar isso na minha palestra, quando fui embaixador da L'Oréal, sem que a L'Oréal quisesse que eu contasse. Né? Mas eu falava, mas eu não conto isso com pesar. Eu conto isso como uma história. Aconteceu comigo. Eu tinha divinamente, eu sabia que aquilo era uma fase, que não ia durar. Temporário. Aí quando eu vi a minha irmãzinha brincando no chão de terra, peladinha, toda sujinha, e eu vi aquilo, a pergunta era, quando é que muda? Você entende? Quando é que isso muda? Eu não queria ver aquilo. Né? Mudava quando a minha mãe vestia elas toda bonitinha para passear na cidade, mas eu queria saber quando é que isso definitivamente seria um ciclo. Hoje essa mesma irmã mora na Guatemala, né? Tá voltando agora para o Brasil, mas, cara, tem uma vida... muito diferente do que era aquilo que parecia ser predestinado, né? Então, aquilo que para mim é negativo nunca foi o meu sentimento maior, ou seja, eu só queria saber quando é que isso se transformava. Não carregou como um fardo para a vida inteira. Era só um ponto de transformação ali. Isso aqui vai passar. Entristecia, chorava, mas o que era possível de fazer, a minha parte, para que aquilo se revertesse, entende? Eu aprendi a cozinhar, eu cozinho, eu adoro fazer. Aliás, tem essa pauta aí para a gente explorar também, Paulo Freitas cozinheiro. Adorava fazer isso porque eu achava que aquilo aliviava a vida daquela minha gente, que era o próximo, né? Que é o que eu prego hoje. Cara, você quer ajudar quem? Você quer fazer o quê para quem? Você entende? Para quem está lá na Etiópia, você deve fazer, não é que você não deve. Mas isso muda realmente o quê? Você entende se quem está próximo de você aqui é o Rafael? Rafael? Rafael. Né?
Eu vou mudar o que na minha vida se quem está próximo de mim é a Valéria, já que eu acordo, entendeu? Então, se eu procurar fazer alguma coisa ali naquele momento para facilitar a vida daquelas pessoas que estão próximo, que nem sempre a gente acerta, é verdade, Sim. mas não pode desistir. Era o meu sentimento lá. Eu aprendi a cozinhar, porque eu sabia que se eu cozinhasse, minha mãe trabalharia menos. As minhas irmãs mais velhas que tinham que trabalhar fora tinham um certo conforto. Meu pai, que era muito cabreiro, você entende? Parecia que quando ele comia bem, ele ficava melhor. Mais calmo. Então, para mim, sempre foi coisas que eu fui inventando, né? Não para fugir, Mas para amenizar, para amenizar os os estragos da vida, da situação. da situação. Aí, voltando na moda, né? Hoje, por exemplo, o que é moda para mim? É se espiritualizar. As pessoas estão se espiritualizando. Elas estão acreditando em alguma coisa. E isso não necessariamente tem a ver com uma religião. Não tem a ver com Se religião. espiritualizar está num outro lugar, talvez Se muito mais espiritualizar é reconhecer, ampliado. é reconhecer nesse momento que... Por quê? Então, você tinha a guerra te levou para fazer uma coisa para você tomar uma atitude. Sim. Você tinha uma situação cataclísmica e anunciada, nem sempre verdade. Uhum. Tem que saber isso, tá? Tá bem, o planeta está aquecendo, está derretendo lá, está esquentando em outro lugar, mas está produzindo outras coisas em outro canto. Eu não estou defendendo aqui que isso é bom. Eu estou dizendo que não é tão cataclísmico como se diz. A própria Terra ela se equilibra, né, nesses ciclos. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu ouço muito falar disso, né? E assim, muitas coisas que fizeram são falácia, né? Fizeram a gente ficou assustadíssimo, com muito medo. E os mesmos cataclismos aí já aconteceu um dia. Sim. Né? Então, não sei, quem sou eu, cabeleireiro, para falar disso, mas eu tenho que ir por uma linha, você entende, que vai mostrando que as pessoas assustadas chamaram o super-homem, chamaram a Mulher Maravilha, você entende? Só que não adiantou, ele não existia. Agora, quando o problema foi para a humanidade, eu não estou falando absolutamente da pandemia, eu estou falando já de antes da pandemia. Sabe, bem antes da pandemia. Quando eu, Paulo, sempre palestrei. Ninguém sabe muito isso, mas eu criei a minha primeira palestra, Um Olhar Artístico, para a L'Oréal em 2007, 2008, por aí, que eu já estava trabalhando nisso. E quando eu fiz isso, né, e comecei a notar que as pessoas, né, precisavam muito mais do que cortar cabelo, do que aprender sobre técnica de cabelo. A mulher que... E vou falar mais disso, né, se eu tiver tempo daqui a pouco. Claro. Quando ela estava sentadinha ali, o meu coração ia direto pro olhinho dela, ver o que ela está sentindo, né? Certo? E aquela expectativa que ela tinha. E para eu poder anunciar para ela isso que eu quero dizer, eu tinha que falar bem. Eu tinha que anunciar bem, porque a minha preocupação é assim, olha, só tecnicamente não basta. Se eu não buscar alguma coisa que esteja muito legal aqui, eu não vou falar. E que alcance, né, essa pessoa, porque, ok, a técnica é importante, é fundamental para o profissional, mas se você não souber alcançar o coração daquela pessoa, alcançar a atenção daquela pessoa e acolher aquela pessoa, não vale nada. Dá para piorar muito, porque se você se mostrar muito melhor do que ela, você humilha. Sim. Você rebaixa. Sim. Você entende? Você vai mostrar a sua arrogância, sua prepotência. E era o que eu recebi muito na minha profissão, sabe? O cara que foi no palco que falava, olha, eu uso a ferramenta tal e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu trabalho no lugar tal, não ia trabalhar lá. Eu tenho a minha cliente, a fulana de tal, não era o perfil da minha cliente. Então, todas as vezes que eu fui em curso lá no comecinho, eu saía pior do que eu cheguei. Porque virou, durante muito tempo, e ainda vejo hoje, a trabalhar com beleza, com cabelos, virou uma questão de grife, principalmente com a era de Instagram, de redes sociais, uma disputa para ver quem vai atender mais celebridades. Ela sai um pouquinho desse lugar de ser pelo outro, né, de prestar um serviço para o outro, e vira uma disputa quase de egos. Mais do que trabalhar com a beleza daquela pessoa. Não queria pelo trabalho que poderia ser feito pelaquela pessoa, mas de quantos likes aquela pessoa poderia trazer, assim, né? Sim. E aí, voltando, eu queria falar bem, eu queria ter uma didática boa, uma comunicação boa,
E aí eu ouvia muito pessoas do meio da oratória, gente que tinha que discursar e tal. TV Senado, para mim, foi um bom recurso. Por quê? Eu acho que assim, o suprassumo de quem sabe discursar bem tá aí. Sim. Porque se você pega... pode pegar qualquer boa pessoa do meio de comunicação, ele tem o público dele ali. Mas o político, ele consegue convencer até quem não é não público gosta dele. dele, entende? Então, eu fui mais ou menos por aí, porque foi, poxa, tem gente lá que eu gosto de ouvir. Só que assim, o que aconteceu com o mundo agora? Mundo, não é o Brasil, tá? E as pessoas já reconhecem isso. O maior número de mau caráter por metro quadrado. Se revelou, eu não tenho culpa, é o que a notícia diz. É o cara que se achava que era bom e que foi preso. Você entende? Eu não estou falando de uma pessoa, não. No modo geral, eu né? não tenho. Você entende? Eu não tenho como ir para um lado. Não tem como, porque eu estou numa visão de que assim a decepção de você ouvir alguém que discursava maravilhosamente bem, fazem coisa mais bonita ver essa pessoa falando. E de repente essa mesma pessoa ela é grampeada pela Polícia Federal e de repente ela fala como um criminoso. A fala dela, a mesma pessoa, a mesma. Ela fala como um bandido. De vou mandar matar, vou mandar não sei o quê. Você entende? Então, cara, é como se você ficasse órfão de gente que te cuida. A mesma coisa aconteceu nas igrejas. Sim. Nas Sabe? igrejas, Nas eu acho igrejas. na igreja eu acho mais nojento do Mexeu que com na a própria gente, né? política. Mexeu com a gente, sabe? Porque Porque todo mundo já tinha sua... Pode concluir, Não, desculpa. porque eu acho que na igreja nos templos, né? Eu não frequento templos há muito tempo, mas eu acho que é um lugar que as pessoas buscam ali um acolhimento, buscam uma palavra, e as pessoas são usadas em muitos lugares, não estou generalizando, Sim. né? Mas eu acho que você usar as pessoas num lugar onde as pessoas estão buscando por um acalento, eu acho de uma podridão, de uma falta de caráter sem tamanho. E quando você pega a oratória dos pastores, de alguns políticos, até né, essa onda de coaches que nós tivemos aí. Mas assim, é geral, é padre, pastor, político, assim, quando começou a falar assim, olha, pedofilia aqui e acolá. Agora, o que é mais temível é que tenha pessoas que estão defendendo, como se a mentira fosse verdade. Sim. Como se o mal fosse o bem. Não, isso pode. Veja, o que tem de mais? Ou todo mundo faz pior. Se todo mundo faz. Você entende? Então, tentando provar para a humanidade que tá tudo certo. Não é só no Brasil. Né? Isso aí aconteceu aí, a gente No viu. mundo todo. No mundo todo. E também não é com todo mundo de todos os lugares que eu estou falando. É que ficou visível, tornou-se visível. Então, aquele que cria muito nas pessoas, e espiritualmente não é para acontecer isso, você não tem que crer nas pessoas. Né? Você tem que ter saber que você não está aqui à toa, que você tem propósito. Eu sei do meu propósito, que me encorajou a fazer o que eu faço e a falar do que eu falo. Você entende? Sem uma conotação de religiosidade, né? Porque até que você não descubra o que você quer para sua vida, pense o que você quiser. Sim. Só que agora ninguém pode, ou não quer mais, acreditar que ele está sozinho, ou que é só isso. Porque é difícil, né? Você lida com tantas informações, tantas notícias. A gente lida com um mundo, né? Que a gente está passando de carro e às vezes a gente não está num dia bom e a gente fecha o vidro para não ter que lidar com aquela pessoa pedindo uma moeda, enfim. E aí, se a gente não busca dentro da gente propósito para estar aqui, a depressão vem, todas essas doenças ligadas ao mundo moderno, elas chegam, né? E aí, encontrar o seu propósito tem muito a ver com o desenvolvimento da tua espiritualidade, né? Com o teu olhar para o mundo, como você vê as coisas e como você pode transformar. Porque acho que isso é importante. Ter propósito não basta. Importante é que ferramentas você vai usar para essa transformação, para viver esse propósito. Porque no que eu acredito, que propósito não é uma coisa que você escolhe. Sim. Você começou me fazendo perguntas aí, você entende como que você entrou na área da beleza. Eu acho que a área da beleza foi me oferecido.
sabe? Eu nasci com essa oferta, né? Ela que entrou no teu caminho. Ela que entrou, assim, não, como o meu propósito, você tem que observar de onde é que isso vem. Sim. E isso não está relacionado às coisas daqui. Sim. Eu não sei de onde é que vem ainda. Eu não tenho a maturidade para saber. Você entende? Mas talvez eu tenho uma fé. se responder às vezes não é tão bonito, né? Acho que a vida a gente Eu busca tenho a essas minha respostas. fé, eu tenho o meu contato, eu tenho a minha aproximação com as coisas que são divinas, e isso me faz diferente e faz com que as pessoas me vejam diferente. Sim. Dia desse eu recebi uma senhora no meu salão. Isso, eu vou contar um caso, mas a Valéria que está ali, ela é testemunha, porque ela que fica atendendo e às vezes sentada lá fora com o lenço na mão para cliente. Por quê? Ela percebe no meu trabalho lá nos meus vídeos, você entendeu? Alguma coisa que às vezes nem eu percebo, né, que está rolando. Aí, dia desse, uma senhora elegantérrima marcou para ir lá cortar o cabelo, levou outra pessoa também, muito bacana e tudo. Ela cortou primeiro o cabelo dela. E aí, quando eu já conversei com a segunda que estava junto com ela, foi pro lavatório, ela me chamou de canto e falou assim: eu gostaria que você desse umas palavras para ela. Você conversasse um pouquinho, porque ela é minha secretária há tantos anos, eu sou advogada, ela falou que mostrou que era de renome e tal. Mas eu queria que você desse uma palavra com ela, porque ela está precisando. Quem falou para a senhora que eu faço isso? Ela falou assim: eu sei que você faz. Eu olho lá, eu vejo. Então isso para mim, eu tenho vontade de fazer, mas quando a pessoa chega e fala faz, é incrível. Aí eu vou dizer para você por que é que me anima de pegar e falar para as pessoas, mesmo sendo cabeleireiro. Porque quando alguém me apresenta para palestrar, conta a minha história, conta com orgulho, é o cabeleireiro. Mas quando eu vejo, por exemplo, um Leandro Carnal, que a turma fala doutor, professor, eu fico um pouquinho de inveja, né? Mas eu tenho a didática da cadeira, né? E a inteligência que Deus me deu para poder perceber que as pessoas, quando vai lá para cortar o cabelo, vai para jogar no lixo muito mais que ponta dupla e comprimento, né? Tem coisas aí dentro que fica pesando, que fica incomodando. E uma pessoa que se preocupa com a outra, como essa mulher, então para mim ali tinha muitas verdades, né? Primeiro, o ser humano está desesperado. Sim. Né? Ele precisa acreditar em coisas que estão no outro, que você está revelando como luz. Você me receber aqui de domingo, para mim, você entende? É uma coisa que eu aprendi, eu vou falar disso aqui no final para encerrar, porque eu acho que eu estou bem encantado com a ideia, né? De muito lindo, né? Que uma pessoa que se preocupa com a outra é a pessoa verdadeira nesse momento. A pessoa que está discursando, eu posso discursar uma coisa maravilhosamente durante 3 horas num palco, né, que eu já tenho feito. Mas tem que se cuidar de que você não fale coisas ali que naquele momento você engane pessoas, né? Que você falou ainda há pouco. Tem bastante gente que é coach, que eu amo. Eu amo coach, acho incrível. Mas tem muita gente que usa, principalmente o que eu tenho usado, que são coisas que está escrito lá na Bíblia, que eu leio como verdade, mas não do quórum religioso. Cada um acredita no que quer, na dimensão que quer, mas que está escrito lá. Por exemplo, ó, um dia eu ouvi alguém dizer assim, tudo que você sente de mágoa, de ódio, você entende, somatiza numa doença em você. Sabe? Vira uma doença, vai virar qualquer coisa. Aí eu vi lá na Bíblia escrito assim, ó, senti picadas em meus rins que só cessaram depois que eu perdoei. Pra onde que essa pessoa leu? Ela tá descobrindo agora para me contar? Se alguém que escreveu, ela tá no Antigo Testamento, é velho pra caramba, entendeu? Então esse preconceito do livro de autoajuda foi gerado por gente muito malandra, né? Que pegou a Bíblia e quis falar para você, ó, tenha muito medo, porque senão, sabe, se você não tiver medo, você tem que se esconder na segurança do medo, porque existe uma segurança no medo. Claro. Se você tem medo, você não sai. Você se paralisa, né? Tá Você certo? não avança. Exato. Se você sai, você descobre. E se você descobre, você fica melhor. Certo? Então, a minha visão é, eu estou vendo coisas ali, você entende que que foi feito para ajudar pessoas, e quando eu ouço da maneira menos religiosa, que faz você crer em coisas que de repente não era para você crer, e se você crê numa verdade, né? Por isso que eu acho que a espiritualidade ficou, porque você não tem mais recurso. Sim.
Cara, eu vou acreditar em quem? Se o cara que eu amava ouvir falar, você entende? Ele é um bandido, né? Se o cara que eu adorava ver pregar, de repente Mas tudo bem, a gente já sabia que isso era possível. Só que Mas saber é agora... diferente, né? Só que agora a moda virou... E se você não prestar atenção, como eu estava dizendo, naquele cara que está falando lá por trás, onde é que está a mentira dele? Já desse eu ouvi o cara falando, era uma pregação. E eu gosto do cara bom de didática e tudo. Então ele fala realmente todas as verdades. Aí ele conta uma coisa que ele fez e que ele não achou bom que ele fez, mas que ele estava querendo dizer. Orgulhoso, mentiroso, safado, e usando assim, ó, eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Mas mostrando o quanto ele é poderoso na didática dele, na fala dele. Na construção da oratória mesmo. Ainda não se desprendeu da coisa, falou assim, não, tá tudo bem, vamos modernizar a coisa aqui, vamos falar como verdade o que for verdade, mas aí cada um acredita naquilo que quer. Não, ele pega um grupo que acredita nele e desmoraliza na cabeça para quem ele está dizendo o outro que convive com ele. Ele faz isso. Descaradamente. É uma técnica, né? Uma técnica. Você percebe, olha o que eu fiz. Gente, eu jamais deveria ter feito. Mas está fazendo. Ele está fazendo. Nesse exato momento, ele está fazendo. Ele diz assim, eu tenho essa capacidade. E fiz. Mas não faço mais. E eu tenho dito que eu não faço mais. É incrível. É incrível. E aí, em quem você apoia? Em quem está fazendo o bem para o outro. Quem está fazendo uma coisa boa para outra pessoa. Não estou dizendo que era isso, era a minha percepção através da minha mãe, das minhas irmãs, né, o que elas mereciam, os que estavam próximos, os que estavam juntos. Não era para os outros, era ali, só em casa. Aí o dia que eu fui estudar, fiz o curso de cabeleireiro, você entende, mal e porcamente, porque relaxadão, pior material, sabe, pior jeito de fazer, mas tentando sempre ler o que estava nas entrelinhas, sempre tentando decodificar a minha profissão. Fui para a Europa em 95, sem grana. Como que surgiu a Europa na sua vida? Porque a Europa veio antes da L'Oréal. Veio antes da L'Oréal. Como que surge esse momento do menino lá, brincando embaixo das folhas das 4 bananeiras, fazendo esse curso? Como que vem a Europa na sua vida? Como que o Paulo Freitas, do Jardim Tamoio, catou um avião e levantou voo? Então, me convidaram para ir. É isso que eu não entendo, sabe? Por que eu tenho certeza que tem um propósito na vida de cada ser humano? Porque se não é isso na minha vida, então eu não sei o que é. Sim. Porque minhas histórias sempre foram as mais incríveis. Eu sempre tive vontade de chegar aqui no microfone e contar. Só que lá no salão, é que eu falei, o que é ruim de viver é bom de contar. Né? Mas o que foi bacana ali naquele momento, eu tenho que contar assim, as verdades. Eu não tinha dinheiro para ir para a Europa, isso é ruim. Mas uma pessoa chegou e falou assim, olha, vai ter uma oportunidade, vão 72 cabeleireiros, né, para Inglaterra primeiro, para a gente ficar lá uns dias, eu não lembro se era 8 ou 10, e depois a gente vai para a França para ficar mais uns 15. Cara, assim, eu tenho que ir. Meus filhinhos pequenos, sem, sabe, vou juntar aqui, acolar uma coisinha, mas preciso ir embora. Aí fui dessa forma, entendeu? Eu tive um convite, pagar por tudo, a viagem, tudo, mas era uma oportunidade. E chegou no meu ouvido, vi que dava, fui embora. Foi. Cheguei lá, primeiro dia de aula, na Academia Tony Guy, incrível, em Londres, estava encantado com tudo, né? Primeira viagem de avião, guardei passagem, guardei ticket, tudo que era lembrancinha. Você tem ainda esses? Eu acho que eu não tenho mais, não. Tem lá uma mala com um bando de recordação, né? Mas esse daí eu não sei se eu tenho. Porque depois foi tantas coisas acontecendo, né? Aí eu fui nessa academia, fiquei o dia todo olhando o jeito que o cara segurava a tesoura. Podia até ter trazido, mas não lembrei. As manobras que eu faço. Aí também quem quiser ver no vídeo, né? Mas vai no canal do YouTube do Paulo. Isso, no meu Instagram. No tudo Instagram, rápido tá ali. tudo lá. E aí eu vi como ele trabalhava com a tesoura fora da mão aqui, ó. Ela não ficava aqui para cima como a maioria usava. Hoje no Brasil quase todo mundo usa para fora. Aqui.
E, nossa, aquilo me encantou. Eu fiquei um dia todo ali olhando, eram 2 dias de aula nessa academia. Aí no ônibus, na volta, meu amigo falou, nossa, viu cada corte lindo? Eu falei, ó, pra ser sincero, eu não vi. Nem reparei nos cortes. Eu fiquei olhando o cara segurar a tesoura lá. Você é burro, né? Você ficou lá e ficou olhando. E eu me senti burro mesmo. Ele me fez. Você vê como é esse negócio aí, Entrou né? na sua mente ali. Certo? Se você não tem referência, né? Do que é certo e o que é errado, você vai pela negatividade. E eu fiquei chateado. Falei, pô, é verdade, catei dinheiro, né? Que era das crianças, que era para isso, para aquilo, tô aqui. Em vez de aprender, eu vou ver o cara segurar a tesoura. Mas quando tem um propósito na tua vida, também não é isso que te rouba. Não é o que os outros te dizem, porque no dia seguinte que eu fui jurando que eu ia começar a reparar o quarto, de novo, fiquei o dia Que na inteiro. tesoura. E aí, para não perder a oportunidade, fui lá perguntar, né? Que é outra coisa que eu acho assim incrível. Eu tenho vontade de dizer isso olhando para a câmera, porque eu sei que tem bastante gente que acha, ou sei como que se torna espetacular profissional. Nunca admita que o outro saiba coisas que te interessam e que você não saiba. Vá, pergunte, e até não aprender, não para. Para mim é isso. E foi lá, quando eu vi o jeitinho que ele fazia, a manobra da tesoura, aquela agilidade, aquela coisa toda, aí eu perguntei por que ele põe a tesoura aqui para fora, para intérprete, porque eu não falo inglês, né? Aí ela falou assim, perguntou e ele falou assim, que legal você perguntar isso, né? Porque ninguém pergunta. Ninguém repara. Ninguém repara. Falou, o cirurgião, quando ele vai fazer a... E eu nem sei se isso é verdade também, porque eu comprei com uma ideia, achei bonito, romântico, poético. Agora eu uso. Agora eu uso e todo mundo usa, não sou mais eu, só é o Brasil inteiro que usa. Eu não quero me atrever a dizer que eu que trouxe a ideia, mas pode ser, pode ter sido, né? Aí ele falou, o cirurgião usa a tesoura para cá, para ele fazer os procedimentos, e a tesoura fica longe do campo que ele está trabalhando. Senão ela estaria aqui, estaria perto. Você trabalha com pente, tesoura, no caso ele fazer uma sutura ou fazer qualquer outra coisa, ou bisturi, e a tesoura também está na mão. Numa área mais de descanso, porém pronta para usar. Exatamente, e seguro, com segurança. Seguro. Nossa, eu achei isso maravilhoso, isso não saiu da minha cabeça. Então ficou entre o burro e isso, eu fiquei com ele, né? Guardou para si a Comprei parte uma boa. fita de vídeo, aquelas VHS, sim, né? Trouxe embora muito feliz. E em casa eu treinei isso até a exaustão. O negócio ficou um movimento incrível. Mas na minha cabeça, assim, cara, não serve para nada, né? Mas eu gostei. Não serve pra... Mas um dia que eu tive a oportunidade, em São Paulo, uma academia importante, né? Ali na Galvão Bueno, na Liberdade. Aí o seu Alcântara, que era o cara que comandava a nossa área mesmo, entendeu? Assim, um embaixador que dirigia o centro técnico. Quando ele me adorava sempre, que ele me via, me chamava, me abraçava, era uma coisa louca, assim. E aí ele me chamou e falou assim, vai no palco e ajuda a pessoa, que eu não lembro mais quem era. E a pessoa estava meio enrolada na apresentação dela. Eu não sei também porque ele acreditou, porque eu não tinha me apresentado até aquele momento. Aí a pessoa me pediu, falou, você não corta essa franja para mim? Corto. Aí peguei a tesoura lá, toda aqui exibida, porque daí eu inventei outra coisa, além de usar a tesoura, jogar ela para fora da mão, eu comecei a usar ela dentro da mão, assim, ao invés de usar assim, para fora. É. Aí fui lá, peguei e cortei a franja, assim, todo exibido, né? Aí o seu Alcântara olhou assim e falou assim, olha como esse gordo segura a tesoura. Maldoso. E assim, foi tão impactante para ele, que daí, qualquer evento que tinha, ele me convidava. Você vê a diferença que fez, né? E assim, me projetou nacionalmente a partir daí. Dessa ideia de segurar a tesoura, de jogar ela para fora da mão, enfim. Mas aquilo que era uma ideia de uma... cara, irrelevante, desnecessário, virou uma marca me tornou sua. conhecido, né? Até chegar embaixador da L'Oréal. E aí, como surge esse convite? Porque a L'Oréal sempre foi a marca de referência de beleza, né? Eu lembro que durante muito tempo ela reinou sozinha aí. Eu não sei como é hoje, porque hoje acredito que tenham mais marcas, enfim. Mas eu lembro que a L'Oréal era É líder unânime. em muitas das coisas que ela fabrica, é líder, nunca vai deixar de ser, porque tem uma seriedade nas pesquisas, excelência, né? na tecnologia. Né? Fui para a França 8 vezes depois dessa daí.
já numa outra condição, né? Várias vezes como convidado e tal. Foi incrível, né? História maravilhosa. E pude conhecer, eu pude ver de perto a seriedade de como que era tratado tudo, né? Sem querer fazer propaganda, porque eu já não tenho mais nenhum contato, né? Mas na época do convite eu achava que era por causa de você ser um cara que compra bastante, né? O salão tinha Sim. crescido bastante, bastante gente, bastante compra. Então, quando foi a primeira reunião de embaixadores, né, e eram chamados de Coiffure Stars, o grupo, eram 12 pessoas, Coiffure Stars. Eu fui para o Rio de Janeiro para participar dessa reunião, aí nos explicaram, a gente está selecionando profissionais que tenham boa capacidade para poder fazer os trabalhos pela L'Oréal, criar coleções, divulgar as coleções. Na verdade, não era criar coleção, não. Era divulgar as coleções que vinham prontas da França, 2 por ano, outono, inverno, primavera, verão. O que que é isso? O que que vai usar nessa próxima temporada? Quais são os Quais são tons? os tons? Que tipo de corte, né? Então alguém criava lá, trazia para cá esse material, nós nos reuníamos, ficávamos lá, fazíamos um brainstorming em cima daquelas ideias e fazia a nossa versão. E é louco que vem da França e é o berço da moda mundial, né? É, Onde todos os desfiles é, acontecem, todas as tendências de corte, de é. tecido, de estrutura, de tudo, né? Sim. Então vem em consonância também com Tudo esse que vai acontecer movimento. em termos de moda acontece lá 18 meses antes. Sim, A cor do tecido do banco do carro. Entende? É tudo tudo. numa mesma feira. É uma mesma feira. Os estilistas, os arquitetos, eles vão para essa feira e a partir dali o pintor de parede, a fábrica de tinta de parede vai aí para saber o que é que vai rolar. Então, 18 meses começa esse trabalho. Eu participei de tudo isso, foi incrível para mim, assim, sabe? Não, agregou muita coisa. Então, eu fui convidado para fazer parte do grupo de embaixadores dessa forma. Aqui o vendedor da região chegou e falou, cara, eu vou falar para você do seu trabalho, pro Christian Delcroix, que era o nosso diretor lá depois, né? Trouxe ele para Jundiaí. Ele veio porque ele Uau. quis vir. Ele falou, eu quero te apresentar lá no Passarinho. Ele quis vir para me apresentar. Foi uma coisa... Sempre foi histórias muito incríveis. Fiz uma apresentação pela L'Oréal no antigo Credit Card Hall para 6 mil cabeleireiros. É uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária. Né? Esses eventos ainda acontecem com essa grandeza? Não mudou a forma de se fazer. Eu acho que é de acordo com a necessidade de cada país, eu Aham. diria, né? A L'Oréal estava chegando no Brasil muito forte. Ela não estava ainda no Brasil muito forte. Então, como ela estava chegando, ela precisava desenvolver um trabalho assim muito mais impactante, eu diria. Sim. E o jeito de fazer foi exatamente o de desenvolver esse grupo, que ainda hoje existe, mas é muito mais gente, é muito mais jovem, né? É muito diferente. Então, as redes sociais mandam muito mais do que o presencial. Mas na época eu participava muito por exemplo, tinha muita competição, Sim. né? Eles faziam competições, Color Penteado, Truth, né? cores. Exatamente. Você fez bastante eventos aqui em Jundiaí, né? Aí eu gostava de juntar vocês. É uma outra coisa que eu tenho muito forte, né? Eu lembro que era o único salão que fazia eventos assim com uma qualidade, com bom gosto, É. tudo assim, Bom né? gosto das modelos, né? É isso que você quer dizer? Não, tudo sempre Mas foi era bonito. Eu assim. lembro de um no Jundiaiense, lembro um no Filé e Companhia. Lembro. Foram dois eventos em espaços diferentes, com quantidade de gente Do Brew diferentes, Lake. na Lembro do Brew Blue. Lake. E você sempre muito refinado na hora de apresentar, Era. né? Era bem interessante. Eu tinha boas referências, né? E a Era Vânia, diferente né? de tudo. A A Vânia Vânia que participou de Maria, né? tudo. A Vânia Maria estava em todas, né? Vânia em todas. Até hoje, né? Minha modelo. A de milhares de visualizações, de milhares de comentários, que me inspirou assim, por Deus, né? No momento de eu fazer minha transição de ir atrás do meu propósito, que é esse agora, né, que eu estou vivendo, é redes sociais, o meu pequeno ateliê, né? Que não é meu, é da Vá, né? E assim, já trabalhando essa ideia de fazer não só cortar cabelo,
né? Mas de levar o meu propósito, porque fui conduzido para isso. Sim. Quando eu fui convidado para fazer a coleção 2012 para a L'Oréal na França, e eu sou um dos poucos brasileiros que fez isso, né? Eu achei que eu tinha conquistado o máximo da minha Da sua carreira. carreira, porque, cara, eu e um amigo, Célio Faria, de BH, nós dois fomos convidados para criar uma coleção mundial. Então, nós temos um álbum que está no mundo inteiro. Aquilo que a gente usava como referência deles para cá, a gente fez para ser referência para o mundo. Então, você imaginar que lá na Coreia, você entendeu? Uma pessoa se inspirou no meu trabalho para poder criar a coleção, foi divino. Né? Aí vem um teto ali, né? Dali vai para onde profissionalmente, né? E para mim foi fácil para perceber, porque é aquilo que eu estava imaginando. Todas as vezes que eu tinha que fazer trabalhos, o meu começa aí, né? Bom, você tem um tema para você trabalhar, que era a beauty original, é a beleza original, mas não a predadora, era a beleza original mesmo, sem muita maquiagem, uma coisa mais selvagem, né? Mais Mais clean mesmo. né? E ótimo, bom, vamos lá, vamos trabalhar o tema. Mas o meu terror aqui no Brasil, quando tinha que fazer as coleções e até parte da América Latina, sempre foi maquiador e fotógrafo. Não a crítica, é que assim, tem uma vaidade muito forte Sim. em alguns grupos, e quando você vai fazer uma coisa muito top, né, se sofria. Porque eu já fui em lugares que você montava seu material para você produzir a modelo que ia para a foto da revista Cabelo e Companhia, e aí o maquiador vinha lá e te tirava dali. Você, não, eu vou ficar aqui, eu quero que você vá para outro campo. E às vezes você não tinha muita voz, porque o cara era o cara da Globo, era o cara, né? Sim. Mas também não me incomodava isso nesse sentido de ter que lugar, mas me fazia sentir mal, porque a vontade às vezes era de vir embora, de deixar de fazer. Porque também você tem um pouquinho da sua vaidade, Sim, né? sim. E fotógrafo, que era exigente, né? Vai lá, tira. Você é o cabeleireiro, mas não importa. Ele tinha as ideias dele, as coisas dele, então você tinha vontade de mostrar um pouco mais da cor que você fez daquele lado, então não tinha luz ali. Se você falasse, você entende? Já causava um mal-estar ali, causava né? mal-estar. E quando eu fui para a França e falar, o fotógrafo que vai fotografar sua modelo, ele chama André Hall, da Alemanha. Ele é super conceituado e tal. Então, o que ficou forte no meu coração é a negatividade, né? Era a coisa que eu tinha daqui, que eu falava, cara, vai ser difícil. E quando eu cheguei lá, ele foi um dos primeiros a me chamar e falar, hoje o dedo é meu e o olho é teu. Você manda. Incrível. Uma outra forma de trabalhar, uma outra eu maneira. agradeci a Deus de verdade, porque assim, um cara que é de Jundiaí não tem referência no mundo da moda. Não tem, não adianta você falar, por que é que eu tô tão inserido no contexto? Cara, é divino, não tem outra explicação. Por que a gente fazia tantos eventos bonitos e eu conseguia reunir pessoas? Porque eu gostava de ver as pessoas felizes, bonitas e desfilando, divulgava o meu trabalho, divulgava o meu salão, é verdade. Mas eu estava sempre pensando no outro, não estava pensando em mim. Diretamente não era. Era na minha colaboradora, era nas pessoas. Porque você sempre teve, você falou agora que tem, né, tô no ateliê que é da Val, mas você sempre teve salão em Jundiaí e salões grandes com exércitos ali trabalhando porque com eu você. acreditava que esse era o único caminho para eu percorrer. Então esse da França, nesse dia, já mudou muito a minha maneira de pensar. Né? Era o Paulo. Não por vaidade, mas escolhido. Escolhido para um propósito. Quando eu ia dar curso lá em Aracaju, eu não sei como está meu tempo aqui. Não, vambora, esquece. Vamos lá. Meu tempo é seu. Quando eu ia lá para Aracaju, por exemplo, né, que eu fui fazer lá uma apresentação, a L'Oréal, ela banca o evento, né? As modelos você faz uma casting um dia antes, escolhe as maravilhosas para estar ali, vão ser coloridas pelos técnicos de coloração, e no dia seguinte você vai apresentar a coleção para os convidados. Geralmente você chega na segunda, faz casting, trabalha, prepara, segunda de manhã chega os profissionais para te assistir, para ver o seu trabalho. Incrível. Aí eu subia no palco, a minha modelo 1,80 m, escolhi, né? E eu não vou escolher mal se eu posso escolher bem, certo?
Vou escolher aquilo que está fácil para eu fazer. E quando eu sentava a modelo e via, aí, resgatando lá no início, aquela senhora, geralmente senhora mesmo, ali bem depois dos 50, né, que era o que me chamava a atenção. Tinha muitos outros perfis também, mas aquele me chamava mais atenção, com um olhar sofrido, cansado. Pagou uma nota para estar ali, porque não era baratinho, né? Ou então tinha que ter feito uma compra significativa de produtos para ir lá me ver. E quando eu trabalhava, aqueles cabelos mostrando a minha técnica, porque eu tinha essa liberdade de fazer e já não sei o quê, eu olhava para a carinha daquelas pessoas e falava, cara, ela não vai sair daqui melhor do que ela chegou, porque não tem nada aqui que conecta Com ela. essa realidade com ela. Mas aí, assim, antes do final, eu falava, olha, eu sei que tem gente aqui que olhou e falou assim, cara, o que eu vou fazer com esse material agora, né? Com essa informação. E se tem uma coisa ruim na vida das pessoas, é quando ela se informa, né? Porque daí ela cria referência. Sim. E não tem como Executar, não tem como trazer para a realidade dela. Porque é só sofrimento. Quando eu cheguei do Paraná para cá, eu andava descalço. Eu não andava descalço no Paraná, eu morava no sítio e andava descalço. Para mim era normal andar descalço. Era o dia inteiro. Tinha um chinelo que às vezes se usava para ir para a cidade, mas quase nem usava ele porque não podia gastar, não podia nada. Quando eu cheguei aqui, todo mundo usava já. Chinelo era o mínimo. Mas tinha também o tênis. Tinha no mínimo o que chute. Então eu já comecei a sofrer. Porque tinha referência, entende? Referência. Então, quando você tá lá, ó, essa é a melhor coloração, você tem que dizer. E era, mas você tinha que dizer, a pessoa veio lá por isso. Essa é a melhor coloração que existe, mas ela custa mais caro. Mas como é que eu vou aplicar isso no cabelo lá da minha cliente se ela não tem dinheiro para pagar? Sabe, se as pessoas dali... Da minha realidade não tem acesso a esse produto. Aí eu dizia para ela, olha, eu sei que não conecta, mas eu vou falar do Paulo agora. O Paulo teve um salão num bairro, numa rua de terra, eu tive que fazer esse mesmo processo e você vai ter que acreditar em você. Você não pode acreditar nos outros, né? Ah, mas eu não tenho apoio de ninguém. Você não precisa. Entende? Então, seja seu próprio apoio. Seja né? o seu próprio apoio e acredite no divino. Porque se você não mostrar para ela essa natureza, tem gente, quando você fala da natureza divina que o ser humano tem, Ariano Suassuna, ele tinha tudo para ser o cara mais ateu do mundo. Mas ele carregava um prendedor de roupa na pastinha dele, que ele dizia, fala assim, eu acho isso incrível, né? Se o dia que o macaco conseguir fazer alguma coisa assim, eu vou acreditar que eu vim dele. Mas sem querer humilhar o macaco, né? Porque eu poderia falar de Mozart, de Bach, de Euclides da Cunha. Mas eu tô falando de um cara que inventou um prendedor de roupa com um arame e 2 pauzinhos. Só isso. Só isso. O macaco não vai fazer isso. Então você tem natureza divina. Você tem centelha, você tem que fazer, você tem que usar. E isso daí era o meu argumento mais forte. Você precisa usar. Sabe? Acredite. Desejo do teu coração só tem uma pessoa que conhece. E sabe. E pode acreditar, o marketing perfeito dele é o teu brilho. Então ele vai querer que você faça. Mas se conecte de alguma forma, se conecte com a sua força interior. Acredite no que você quiser. Mas acredite na força interior. Naquilo que você tem do sagrado. Qualquer pessoa hoje vai discutir. Você vai falar da pessoa que fala assim, eu sou cético. Não, não é mais. Ele fala. Você pode pegar o melhor palestrante, o melhor coach, ele vai dizer para você, chega um momento que se você não falar disso, você não tem força para agir. Sim. Ainda mais agora no que a gente está vivendo. Então eu falava para essa pessoa, peça para quem você tem de pedir, certo? Que é para Deus. Aí eu dizia, peça para Deus. Não é o que você tem aí no seu coração. E as pessoas que vão te ajudar vão aparecer. Elas vão aparecer. Foi assim comigo, porque o vendedor chegou dentro do meu salão quando eu pedi. Eu não nasci para viver só aqui. Aí o vendedor diz, você vai para a França criar uma coleção mundial. Sabe? Eu pedi, olha, eu tô com medo do fotógrafo. Aí chega um fotógrafo maravilhoso. Ele estava tratando a foto do Brad Pitt, que era cliente dele. Ele estava tratando ali na mesa a foto do Brad Pitt. Aí ele abriu e mostrou George Clooney, Penélope Cruz. E eu tenho esse álbum lá com todo o currículo dele que mostra exatamente quem eram os clientes dele e tal. E a gente trabalhou junto um dia inteiro. E eu saí de lá com uma informação na cabeça. Eu não nasci para ser só cabeleireiro. Eu não posso ter vindo aqui só para fazer isso.
O que já é muito, né? Dentro da atuação que você tem, Mas era o canal. da forma que você trabalhou tua vida inteira. Era o Não canal é do meu só propósito. cabeleireiro, já tava, o propósito já estava ali Aí quando eu agindo, vi né? aquela mesma cabeleireira, para quem eu falei para ela, ó, acredite, vá, faça, convença as pessoas que vão no seu salão, não pela beleza da tua cadeira ou pela beleza da tua fachada, não por isso, mas por você, convença. Eu fiz isso, funcionou comigo, eu vim parar nesse palco por isso. Né? Lá no meu salão, eu tive que convencer as pessoas que eu tinha algo De melhor para diferente. oferecer. E se eu mudei do salão, não foi porque eu tive que buscar pessoas para fazer sucesso em outro lugar. Eu fiz sucesso ali, sobrou, aliás, faltou espaço, eu fui buscar em outro canto. Foi sempre assim quando eu tive de mudar de salão. Paulo, você já teve durante. Eu sei que o propósito, você pode ser refém também quando você não tem as ferramentas para exercer seu, né, seu propósito. Sim, Porque não adianta só você ter propósito, às vezes você tem as ferramentas, mas você tem que organizar como você vai usar isso para tua vida, né? Teve algum momento que você olhou para tua carreira e falou: chega, não quero mais, quero mudar de rumo da vida, de repente cortar cabelo, tô aposentado. Você teve esses momentos de conflito na tua carreira muitas profissional? vezes. Muitas vezes. Muitas vezes, quando as pessoas simplesmente, naquela época, que é o te olhava como, cara. Bom, uma vez uma professora minha entrou dentro do salão, trabalhava eu e meu irmão. Aí uma professora que foi nossa professora na terceira série e disse assim: estudando como você estudava, só podia dar nisso mesmo. Ó. Ou seja, a gente era cabeleireiro. Quer dizer, ela. Ah, meu irmão se revoltou, eu não. Eu falei, cara, como é que alguém pode dizer isso, né? Pessoa pequena, né? Uma É, pessoa dessa não pode te eu lembro que atravessar. ele falou para ela assim: eu sonhei ser professor um dia. Mas depois, olhando para a senhora, eu Desistir. desisti. Mas eu fiquei mais, né, mais resiliente. Pensei, mas assim, dá vontade de falar, pô, é uma subprofissão. Mas agora, recentemente, foi a minha maior decisão. Quando eu falei, eu não quero mais ser empresário. Eu estava me dando muito mal. E estava conduzindo muito mal as pessoas que Deus colocou perto de mim para eu cuidar. Entende? Eu estava conduzindo muito mal. Eu não estava conseguindo dar para eles assim aquilo. Eu não estava conseguindo suprir a expectativa porque eu não era. Né? Eu não era o empresário, eu não era o empresário da área da beleza. Eu sempre acreditei que eu tinha que ser empresário da área da beleza. Por isso que para mim tá maravilhoso. Porque é a única ferramenta que a gente conhece para se viabilizar é a gente se Exatamente. empresariar, né? Sim, A gente tem que ser tudo, na verdade. Tem que ser, a gente tem que saber de contabilidade, a gente tem que saber do CNPJ, de imposto, de não sei o quê, de gerenciar equipes, de gerenciar projetos, propósitos. E tem gente é que tem esse difícil. propósito de cuidar das pessoas dessa forma. Não é o meu. Eu te descobri isso, não é o meu. Eu não sou uma pessoa que consigo fazer. Não é o meu. O meu é cuidar das pessoas daquilo que eu estava sentindo. Como a dessa cabeleireira que sentou ali na frente, que eu falei com ela, é um exemplo, mas isso foi no Brasil todo, de norte a sul. Aí eu voltava para a região, não era nem no mesmo lugar. Aí vinha aquela pessoa elegante, caminhando na minha direção, com um sorriso. Olha, eu fiquei emocionado. Dia desses eu fui na Antiquafia em São Paulo, na festa. Aí veio uma cabeleireira maravilhosa de BH, né? Hoje, uma mulher top de sucesso, para falar o que eu fiz na vida dela. Não sou eu, isso não sou eu. Primeira coisa que o ser humano precisa reconhecer. Não é ele. Ele pede exatamente. Quando é que uma pessoa morre afogada no próprio vômito, como eu costumo dizer dos grandes ídolos, né? Aham. É quando ele acha que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, e aí ele se acaba. É aonde entra o sentimento de tanto faz na vida da pessoa. O sentimento do tanto faz, É entende? quando o ego fica maior do que o Eu não diria, propósito. não diria nem que é o ego, porque daí ela se reconhece tão fraca e não sabe mais para quem vai pedir. Esse é o problema. Eu fiz tanto, e agora? Todo mundo, as depressões desses meninos do stand-up, né, comedy, que é um sucesso, Aham. não é nenhuma crítica, eu amo tudo isso. Eu gosto de ver tudo isso. Mas o que me entristece é quando a pessoa chega e fala, eu faço, eu sou, eu tenho, eu... Não é eu.
Nós temos um propósito e o propósito não é nem você que escolhe. Mas você sempre teve essa ciência? Ou em algum momento você teve uma briga com o teu ego ali? Não, vixe, teve época da minha vida que eu me senti um cara, caramba. Nó, Não, porque onde que com eu a ia... história, da hora que você olha a tua linha do tempo, né? Da onde você sai, então o cara que tava ali no Tamoio, tá na Nada, eu tive França, que apanhar tá... muito de Deus para aprender o meu lugar. Sabe, eu tive que aprender muito. Porque falando hoje, contando a história, parece um lugar simples de estar. Mas é muita luta, né, Paulo? Para você se encontrar e se colocar nesse lugar de pequenez diante do mundo, diante da É, espiritualidade, é. de saber que o propósito tem que ser maior do que o Eu, para ego. me confortar desses anos todos, que agora eu tô com 57, né? Tenho muito mais história para contar do que para viver. E quero contar bem. 57 anos, né? Desses 57 anos, 35, como eu falei, de quando meu filho nasceu, Aham. até aqui, ou até um ano e meio atrás, quando a pandemia veio e me tirou do meio empresário e me botou no digital, dizendo, ó, daqui você vai poder comunicar com mais pessoas e a sua comunicação você não precisa nem falar se você não quiser. Basta ver lá no Instagram, né, nos Reels, a maneira como eu trabalho, como eu me divirto, como a cliente se diverte, como tem brilho no olhar, como tem alegria, como tem... Tudo aquilo que eu consigo transmitir, que não vem, eu acredito, não vem de mim, entende? Porque eu passei por esse processo. Sim. Eu me apresentei no Crédito Carral e não fui feliz, como eu estou sendo agora. Porque agora a pessoa percebe e vem aqui atrás de mim, de lá do outro lado do Do país, país. e quando não de fora, dia desses a gente atendeu o cliente lá. De onde foi, Bah? De onde a gente atendeu aquela cliente agora, recentemente? Orlando? Não. Flórida. Da Flórida. Né? É um exemplo, mas veio de Portugal, vem para cortar cabelo. Incrível. Vem, diz, eu vim para cortar o cabelo. No dia da senhora de Portugal, de Sintra, eu falei, a senhora não veio aqui só para cortar o cabelo? Ela falou assim, por quê? O senhor acha que eu não posso? Não, a senhora Tomou? pode. Pode, A senhora claro. pode, claro. Fica à vontade. Volta sempre, inclusive. Né? Então, assim, e vem por uma percepção de alguma coisa que você tem a obrigação de entregar, mas não está muito relacionado ao serviço, está relacionado à experiência, né? Está relacionado ao seu propósito, aquilo que você construiu, mas a vaidade, ela foi aparecendo, só que, assim, felizmente, ela durava pouco. Então, a minha maior ruptura com o meu passado, talvez de vaidade ou qualquer coisa, é exatamente, você entende, o salão. É exatamente o benefício da... Aí eu tenho que dizer que para mim foi, né, a da pandemia que me pôs para pensar. Você sempre foi um showman dentro desses eventos que você sempre fez. Você sempre teve muita desenvoltura, sempre foi um artista nato, né? E como que foi migrar para a internet? Porque para nem todo mundo é simples esse processo de estar exposto na internet, porque é um outro lugar também, É, né? Ali tem pessoas que você desconhece, você sai da tua bolha de conforto, do é, teu lugar onde as pessoas que têm apreço por você te cercam e dão tapé nas suas costas. Você vai para um mundo desconhecido da desconhecido internet. total. Como que foi esse processo para você de se enxergar dentro de um canal de YouTube? Nem, a gente já fala do Instagram, mas o teu YouTube, ele cresceu muito, né? Como que foi esse processo para você? Hoje, assim, eu tenho quem trabalha comigo diretamente, o Elton Monteiro, que é uma pessoa que tem uma visão espetacular de- do mundo do negócio, né? Ele sempre olhou para mim e falou, Paulo, você não nasceu para fazer esse negócio de cabelo. Cara, você fala bem, você se comunica bem. O meu digital já tinha começado, mas ele que falou, você não pode parar isso. E ele acreditou nesse meu potencial e nesse meu trabalho. Aí apareceu o Gabriel, que é os meus sobrinhos, que é o que produz todo o material. Então, se você não tiver, primeiro, conteúdo, Sim. você não faz. E você falou bem, ó, você tem conteúdo, você sempre fez. Mas não adianta nada uma mosca ser branca se ninguém vê. Ela morre. Sim. Mosca branca. Eu já ouvi essa frase aí, porque eu estou dizendo, né? Nossa, isso é mosca branca, né? É diferente. Você morre e ninguém vê.
Então, primeiro ponto, você precisa ter esse material para poder colocar. A bagagem você tem, A o bagagem, conteúdo você tem, isso. né? Você tem um acúmulo da tua vida, né, profissional. Aí você precisa, aquilo que eu falei, quando eu implorei pela mudança, pela libertação daquilo que eu estava sofrendo, e eu estou falando daqui, da terra, não estou falando do mundo espiritual, é que está conectado. Uhum. Aí acontece, né? Aí as pessoas chegam e dizem, olha, não faz assim, vamos fazer assim. E essas pessoas são pessoas que não estão querendo nada de você naquele momento, né? Porque tudo na vida é por merecimento, é Sim. meritocracia, né? Se trabalha. Aí vem as oportunidades. Aí vem a Vá, com a maquiagem maravilhosa, a minha filha, que me ajudou A muito. Beth, que a já Beth, esteve aqui. sabe, aprendeu muito comigo, aprendi muito com ela. Voamos juntos, né? E aí cada coisa no seu tempo. Hoje a Vá, a gente grava para uma rede russa, a gente não sabe nem como eles acharam a gente, é incrível. Eu simplesmente vou na rede social porque não aparece meu nome, não aparece nada, aparece a minha atuação e a atuação da modelo que também é uma artista, tem que virar uma artista lá, né, para eles. Mas aí eu vejo milhares lá, ó, da Itália, né, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, tá lá a pessoa do Paulo, sem o nome, sem nada, só como ator, mas realizando os trabalhos, as transformações, né, com as maquiagens, com as coisas. Então a equipe que te é providenciada, não é também você que escolhe, ela te é providenciada. Eu tive todas as oportunidades. Aí, para mim, fica fácil dizer, eu tive uma faculdade de 35 anos. Uma faculdade para você aprender. Quanto mais cabeçudo você é, mais tempo no deserto você fica. Né? Aí, no dia que eu clamei, olha, eu preciso, eu estou sofrendo, não é pela questão financeira mais, é pela questão do que eu preciso fazer. Eu tive, assim, uma noite que foi, sabe, louca, porque olha... te olha, faz você se enxergar por dentro para ver se você está feliz com as tuas escolhas, com o que você está vivendo, né? Vê se você está feliz. Faz sentido para você ter um salão gigante, ter bastante pessoas trabalhando com você, lindas, competentes, você conhece bem. Sim. Tenho que falar aqui, sabe? Maravilhosas. Mas você está fazendo certo por eles? Não. Na hora, a resposta era não. Né? Então, eu vou falar que era a minha consciência da fama para não causar, né, rumores. Era a minha consciência dizendo. Você olha para o espelho e se enxerga aí. Tá vendo essa figura cansada, né, sofrida, descuidada? Isso é o resultado da tua escolha. Isso que você está vendo é o resultado das tuas escolhas. Isso veio na minha cabeça. Agora, o que as pessoas acham de você? Né? Já que não estava lá a Tainã para falar você um ícone, não sei o quê, você tem que pegar na sua cabeça e falar, peraí, mas como é que eu vou saber isso, né? Porque você nem imagina, eu não tinha essa imaginação. Aí, instintivamente, fui para as redes sociais, fui para o meu canal no YouTube. Aí eu falei, olha, tem comentários aqui, certo? Aí peguei da Vânia, milhares de visualizações, milhares. Sabe? Milhares de comentários a respeito do trabalho. Aí comecei a ler os comentários, né? Então, assim, ó, divino. Divino. Divino quer dizer, no latim, vem de Deus. Vem de Deus. Divino, tá escrito lá. Centena de vezes. Centena. E foi aquele primeiro curtinho da Vânia com foi o Grisalho? Foi o primeiro curtinho com o Grisalho. Porque ela teve depois um cabelo mais cheio também. Antes. Foi antes. O primeiro foi o Grisalho, o segundo foi o que viralizou. O primeiro também são milhares de visualizações, mas nem perto daquilo que foi o segundo, né? Mas para mim tudo aquilo foi muito incrível, porque eu olhava e vinha as palavras e eu ia direto nelas e fiquei guardando aquilo, sabe, assim, no meu coração. No dia seguinte eu iniciei um curso pela internet com Everton Rosa, que é um cara fabuloso, fotógrafo dos casamentos da Ana Maria Braga, muito famoso e tal. O primeiro assunto que ele tratou no curso foi esse. Com essas mesmas palavras. Olhe para você. As mesmas, no dia seguinte. Foi, assim, absolutamente esclarecedor para mim, né, do que eu tinha de viver.
As minhas decisões ficaram fáceis de tomar a partir daí. Você nem sabia o que você estava procurando, mas você encontra uma resposta, Uma né? resposta absolutamente incrível, né? E de ajudar pessoas. E Paulo, uma coisa, a gente está falando aqui de 35 anos de carreira, uma carreira de sucesso. Uma carreira de sucesso não quer dizer uma carreira que só tenha altos, quer dizer que os baixos também foram superados e transmutados Sim. e ressignificados, né? E você não deixou de ser aprendiz. Nunca. Acabou de falar, fiz um curso no dia seguinte. E esse lugar é importante, né? De você estar sempre com os olhos de aluno mesmo, para a vida, né? vida. Não é só do jeito que pega a tesoura, Você tem que mas ver das relações da ver vida. muito e muitas coisas para você aprender só o que te interessa. Porque senão você cai naquilo. Você vai ouvir coisas que você vai gravar e guardar e vai ter como verdade e não era mentira. Sim. Né? Porque o que é sucesso para o outro pode não ser sucesso para você. Né? Você vai ter que pegar aquilo que vem no seu coração e falar, puxa vida, eu quero isso aqui. É bom para mim. E com isso eu vou poder ajudar o outro, porque sempre é assim. Isso vale a pena estar na minha bagagem, né? Na minha Sempre malinha que de eu mão. vou poder ajudar alguém com isso. E me conta, agora você volta com eventos, vai voltar cheia de graça? Cheia de graça. Me conta. Terça-feira. Pra você ver que coisa incrível, né? Quando eu conto essas histórias aí para as pessoas de que eu vi aquela mulher que sofrida, que estava ali no meu curso e o meu coração dizia para ela, olha, cara, vai, luta, faz, não fica só nisso que você está vendo aqui, não. Use o que se achar de bom daqui, mas cuida da sua vida. Aí vi aquela pessoa chegar elegante e dizer, você mudou minha vida naquilo que você me falou, me deu muito mais bagagem para dizer, olha, e eu não sabia isso, demorou anos para saber que isso era o meu propósito, né? Falar para as pessoas. Uhum. E depois eu via que a mulher que vinha para minha cadeira era a mesma coisa. Né? Nesses 35 anos, quanta pessoa com câncer, você entende, que veio, mulheres que eu tive que raspar a cabeça dela, que eu tive Eu que lembro arrumar que um uma vez eu fui no assunto. salão e você estava cuidando de uma mulher que estava perdendo os cabelos. E você com um carinho, com um amor, com uma dedicação, como se aquela pessoa fosse a única pessoa no seu salão. Você era dela. Eu tinha uma coisa assim, aquilo tudo que estava lá no meu passado com as minhas irmãs, com a minha mãe, né, vinha tudo aqui, dizendo, não quero que sofra. Então, a primeira coisa, eu vi os resultados, a pessoa falou assim, comprou uma peruca, gastou não sei quantos mil e não usou. Aí o que eu descobri? Que a peruca lá, ela é ótima, mas ela é feia para colocar Sim. na forma dela. Então eu dizia, vai lá, experimenta a peruca, mas não olha para o espelho. Não olha. Experimenta. Se servir na tua cabeça, se a cor estiver boa, traz aqui antes e eu vou trabalhar a peruca para ela ficar parecido com o que fica bom no seu cabelo. E era isso que eu fazia. E o meu... Que é olhar a cabeça toda, né? Aí eu fazia isso daí e funcionou. Foi uma experiência incrível. E eu não sei quem era a pessoa, mas como essa que você está citando, muitas pessoas, entendeu? Então eu via ali necessidades, coisas assim que estavam sobrando na vida da pessoa negativamente e que precisavam ser eliminadas. E eu sempre tinha, olha, quantas pessoas eu arrumei para casar, quantas pessoas eu arrumei para ir divorciar, pessoas que eu arrumei para ir casar de novo com a mesma pessoa. Né? Então, material incrível para dizer, olha, a mulher é dotada de poderes que ela não reconhece. E se ela fica na crença, alguém vai dizer para ela, cara, é bom, não é bom, é mais ou menos. Então, cheia de graça para mim, é aquela mulher que chega nos lugares e todo mundo quer ver, quer saber. Cheia de graça é a mulher que ajuda o outro através de um propósito, de um ato. Vamos pegar a Vânia, tá? Poderia ser você? Poderia ser, sim, porque você faz um trabalho incrível. Mas a Vânia, que é aquele sorriso, aquela, sabe, tem quem ama, tem quem não ama, obviamente, mas ela é sempre aquilo. Sim. E ajuda pessoas, tem as campanhas dela, inclusive, sempre participei. Pessoa cheia de graça, mas no sentido de engraçada, não. Cheia da graça que vem de graça, porque graça no sentido da palavra, não sei o que eu estou dizendo, não estou sendo crente, não estou sendo pastor, porque eu não tenho essa capacidade, não consigo ser, né? Não estou pregando, mas estou dizendo pela história, certo? Que cheia de graça é a pessoa que tem a graça que vem, você entende, imerecida. A pessoa não merece, mas tem. Graça é assim, é o favor imerecido. Certo? Então eu recebi muitos favores que eu não merecia receber. E recebi porque eu acho que eu tinha
essa condição de perceber isso, porque a graça é perceber. Sim. Minha palestra é: perceba. Perceba, entende o que você tem de bom, e aí você não se incomoda mais com o que outro pensa. Perceba que o poder que você tem, principalmente para a mulher, lá vai estar uns barbudos lá, porque os maridos vão junto, mas a minha palestra é para a mulher, porque eu acho que a mulher, por exemplo, tem a ternura, que é a coisa que sara a criança, que cai e machuca, ela vai lá e sopra. E cura. E cura, e se eu vou lá soprar minha filha, ela vai me empurrar, porque não sou eu que ela quer que sopre, certo? Ela quer que a mãe, certo? Não vai fechar a ferida, mas a dor vai passar, né? Então eu vejo isso forte na figura de Maria, né? Pela história. É por isso que a minha palestra chama Cheia de Graça. Porque tem isso, né? Na história. O que a mulher vai ouvir? Você entende que uma pessoa que era de uma cidade que tinha 350 habitantes, isso é fato, está escrito. Você entende a história, não é só porque está na Bíblia, né? Não estou falando da Nossa Senhora, da mãe. Não é isso. Eu estou falando da mulher de 16 anos, que não tinha rede social, que era só o poço onde ela ia buscar água. Tinha uma comunicaçãozinha, né? Que a cidade tinha menos gente que nessa rua, né? 350 habitantes. Não tinha referência nem de riqueza, nem de poder, nem da alta sociedade, nada. Zero, zero. Judia, sabe, assim, desvalorizada como mulher pela história, né? Aí aparece lá para ela um anjo e diz: olha, Deus viu graça em você. Entende? É isso. E acabou. Não vai ter mais outra mãe de Jesus. Na história, não estou falando, sabe, assim... Sim. Leia como história, ótimo. Você se inspira em tanta coisa aí que talvez não é nem tão interessante assim e que é fictício, certo? Então, pense nessa fantasia, pelo menos, se aqui você, né? Porque ali, a gente está falando de uma pessoa que foi escolhida para ser mãe de Deus, sabe? E na percepção do religioso, é só isso, mas não é. É uma mulher poderosa que teve medo daquilo, né? Porque ela falou. E o anjo fala para ela: ó, não temas, não tenha medo, Deus é contigo. Ou seja, tem uma força aí que te permite fazer sem você ficar questionando, perguntando para pessoas. Sim. Você se apoiar em pessoas. Eu não sei se o Deus que a pessoa acredita seja um Deus realmente daquele, ou é um Deus que ela tem, que ela sabe que está dentro dela, que é um poder, né? Que é nisso que precisa acreditar que primeiro, é uma força depois interna, o resto... né? Uma primeira força interior. O resto você desenvolve, filha, porque você... né? Mas ela teve dúvida. Ela teve medo. Ela perguntou. Né? Como é que vai acontecer isso? Como é que vai rolar? Eu sou virgem. Ele falou: não, vai ter um bem bolado aí que vai resolver esse problema. Vai resolver essa questão. Não é verdade? Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Deixa fluir. Você entende a coisa do propósito? Porque o propósito já estava nela. Sim. Você entende? E ela já sabia. Ninguém vai falar isso para você, eu estou contando. Né? Eu estou contando porque essa mesma mulher está aqui, na minha frente. Entende? Não é outra pessoa. É a mulher. É a poderosa. É a que pode fazer coisas. Aí ela falou assim: mas ela também não queria nada da vida. Para ela estava tudo bom. Não. Ela foi lá para Isabel e a Isabel falou assim: olha, você é bem-aventurado. Você vai ser a mãe do Salvador. O que ela fala para ela? Todas as nações me chamarão bem-aventurados. Era pouco? É pouco para você o que ela queria, o que ela sonhava? Todas as nações vão me chamar bem-aventurada. Hoje, quem chama Maria, você entende? Chama em homenagem a ela. Entende? Todas as Marias Aparecidas, aí os católicos foram colocando coisas ótimas, sem problema nenhum. Mas o propósito dela, Maria... você entende? De todas as nações me chamarão bem-aventurada. Era pouco? Não, não era pouco. Só que alguém precisa chegar e dizer para a mulher: olha, isso está em você. Isso é você, certo? Você tem essa condição aí. Sonhe o tanto que você quiser, da altura que você quiser, né? Mas acredite, você vai ter apoio. Esse e vai apoio receber vai essa graça. Vai receber. Você já tem. Já tem. Já é sua. Você sabe, assim, só descasca o que precisa ser descascado. Porque é preciso reconhecer também, né? Sim. Porque às vezes as pessoas estão recebendo graças e não estão reconhecendo, né? Não está vendo. Não está vendo. Está dependendo das crenças, está dependendo Sim. das pessoas, está dependendo da opinião, ela está dependendo do aval, né? Do outro. Sim. Quando que, assim, ela tem uma responsabilidade sobre o outro, não é o outro sobre ela.
É isso, entende? E é a única coisa que está sob nosso controle, né? Nossa responsabilidade sobre o outro. Né? O outro você O não tem outro você não tem controle. Exatamente, é uma percepção incrível essa sua. É isso aí, né? Aí depois você vai lá no primeiro milagrinho. Não posso falar assim, milagre. Milagrinho. O primeiro milagre de Jesus, né? Chama-se Bodas de Canaã. Maria. Parece uma ingenuidade de chegar e falar para Jesus, pô, Jesus é Deus. Pode esquecer disso, né? Na história, e eu acredito nisso também. Mas ela chega e fala assim, ó, acabou o vinho da festa, não tem mais vinho. Ele olha para ela e fala assim, o que é que eu tenho que ver contigo, mulher? Ela pensa que sofrimento para uma mãe. Ela foi escolhida, tudo direitinho, mas ele fala assim, o que é que eu tenho que ver contigo? Eu não tenho nada que ver. Rebeldia, gente. Não é? Que jovem rebelde. Mas ele era Deus, ele tinha o propósito dele, era muito maior que o de Maria, pra ter certeza, sabe? Né? Era muito maior. E assim, de fato, cara, como é que é isso? Qualquer mãe, pelo menos a minha, né, ia me catar para a orelha. Ia tomar uma chinelada, ia pra Havaiana. Mesmo que eu tivesse 50 anos. Ela ia chegar para mim e dizer assim, cara, eu te criei, eu te peguei no colo, eu troquei sua fralda, eu te amamentei, eu te dei carinho, né? Maria não falou nada para ele. Sabe o que ela disse? Pega lá os troços lá e faz tudo que ele mandar. É você que é o poderoso, certo? Mas assim, a confiança estava nela. Sim. A confiança estava nela. Ele fez o melhor vinho lá. Ele tá na história, tá? Tá escrito lá, não fui eu que inventei isso aí. Nem para pregar, nem para nada. Eu só tô pegando uma história de uma mulher que fez e que tinha poderes para fazer. Fez uma grande besteira, né? E eu, por enquanto, alguém tentou colocar no meu coração que era não era para falar de Maria como uma mulher vencedora, porque ela fez isso. Ela perdeu Jesus numa festa. Lembra disso? Quem nunca, quem a Bombom não perdeu? Deixou os filhos no churrasco? Adriana Bombom, uma vez, então. Ela perdeu Jesus na festa com 12 anos. Ela perdeu. Aí diz assim, nossa, Maria... Não, ela era uma mulher, ela teve medo, ela teve dúvida. Sim. Você entende? Ela foi dar uma ordem para Jesus, levou um pito, mas não perdeu a compostura, né? Foi incrível. E ela perdeu Jesus. Ela chegou para José e falou, cadê Jesus? Ele falou assim, não sei, não tá com você não? Não tá comigo não. Ficou desesperada, foi procurar, chegou lá e estava no templo pregando, com 12 anos. Falou, tá preocupada por quê? Você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas que eu vim fazer aqui? Ele sempre ele tinha o propósito dele, né? Ele tinha o propósito dele e ela tinha o dela. Agora, porque falhou, morreu, não. Ela estava lá no pé da cruz e no final ele falou assim, ó, mulher, esse aqui é teu filho, para João, isso aqui é a tua mãe. Certo? Então ficou tudo certo. Né? Como propósito, como resolvido no final. Foi resolvido no final. Mas agora esse poder e reconhecer que você já tem tudo em você que você precisa, essa é a minha história na terça-feira. Essa é a minha história. E como que faz para participar? Quem está nos vendo, nos ouvindo, pode ir lá. Onde compra ingresso? Se alguma empresa quiser estar lá, né, apoiando. Eu acho que nesse momento já se esgotaram. Sério? Graças a Deus, eu acho. Acho que já se esgotaram, né? Porque a sala coach do Paineiras... Mas eu quero que todo mundo seja assim, porque se tiver um monte de gente entrando lá, indo lá no meu Instagram, né, que é Paulo Freitas Ré, e entrando, se não tiver mais, vai lá, faz a inscrição assim mesmo, para a gente entender fazer o próximo. Que tem que fazer um próximo. Eu acho que tem que fazer um próximo. Eu quero fazer isso assim desesperadamente, porque eu posso resumir, eu posso finalizar. Pode. Eu a noite inteira aqui, eu falo demais, minha filha. Mas assim, para homenagear você, né? Eu ouvi uma frase, um texto essa semana que mexeu comigo. Até ontem à noite nós estávamos numa mesa, num jantar, e eu falei assim, que cada vez que a gente se conecta com uma pessoa e que a gente faz as coisas maravilhosas que a gente veio aqui para a Terra para fazer, e é o que você faz, você, Tainã Franco, faz com o seu programa. Já vi. Ajuda pessoas a se promover, a falar das coisas dela, mesmo que simples às vezes, né? Deu essa oportunidade para minha filha, agradeço, né? Mas todas as vezes, aí a fala é a seguinte, né? O ser humano, ele é um anjo de uma asa só.
Se ele quiser ver as coisas do plano de Deus, do jeito que Deus vê, ele precisa voar. Para ele voar, ele precisa abraçar o outro que está do lado. Não é lindo? É lindo. É Tá certo? lindo. Então foi o que aconteceu aqui exatamente agora. Entende? A gente se abraçou, né? A gente voou bem alto e viu as coisas lá de cima. O que a gente geralmente não consegue ver daqui de baixo. E esse é o meu propósito. Eu acho que é o seu também. Sabe, de fazer com que as pessoas fiquem felizes com aquilo que ela está fazendo. E dividir o que a gente tem, as histórias. Eu sempre falo que todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem alguma coisa para acrescentar na vida do outro. A gente tem que estar aberto. E tem alguém cuidando disso, não é controlando. Não é controlando. Controle é muito difícil de dizer. É a gente que tem que pedir para aquele controle a gente. Senão, dá uma não dá desandada. conta. Né? Mas tem de fato. Eu sou uma história muito viva disso. E eu quero, assim, pelo menos que as pessoas que estejam lá, que você sair de lá meia dúzia conectada com essa verdade, com esse propósito, não é desconverter. Entende? Porque depois cada um vai seguir, cada um vai explicar o teu, certo? Sim. Cada um explica o seu, não tem essa história de... E cada um tem sua experiência, E eu, sua vivência. graças a Deus, não tenho esse papel, porque é muita responsabilidade, Sim, né? sim. Mas pela história, para mim, é muito certo de que ainda não chegamos aí nem aos pés do que a gente deveria de fazer e descobrir. Mas também não tem que correr atrás disso. Vai aparecendo. Vai aparecendo. Muito E obrigado. a gente vai construindo. Eu que Muito obrigado. agradeço. Desculpa aí. Nossa, mãe. 10 Lindo. horas de... 10 horas de conversa não poderia ser diferente, né? Paulo, suas redes para a turma. Paulo Freitas Hair. Paulo Freitas Hair entra tudo. tanto no YouTube como entra também no Instagram. Tá incrível nossos trabalhos lá. No Instagram, no YouTube eu posto 3 trabalhos. Eu posto na segunda-feira um trabalho mais direcionado para o profissional da área da beleza, mais técnico. E aí depois eu posto na quarta-feira um bate-papo como esse daqui. Só que curtinho, né? Cada vez falando de um assunto importante. E nas sextas-feiras mais inspiracional, assim, para todas as pessoas que amam o cabelo. É isso aí, galera. Paulo Freitas comigo hoje no Francamente. Tive essa honra de recebê-lo aqui. Honra minha. Uma pessoa que é super inspiradora e tá aí transformando vidas através da sua tesourinha no cantinho de mão. É verdade. Através da sua arte, através das suas palavras. E é isso. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever tanto no canal Francamente quanto no canal do Paulo Freitas. Eu vou deixar linkado aqui no texto do vídeo para você que está na rádio. Por favor, vai até o YouTube, vai até o Instagram. Custa R$0 você deixar um like. Você É verdade. deixar R$0. São conteúdos produzidos com muito carinho, muita dedicação. Não é barato fazer Não. conteúdos, né? Então você pode contribuir para que as coisas continuem com o seu like, seguindo, comentando e também se inspirando, né? Porque rede social acaba sendo uma troca. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Obrigado. Obrigada. Francamente, com Tainan Franco.